O Miquel anda com esta história do democrático. Ok, né? Temos que lhe tirar estas ideias. Isto, ele tem de ir ao sítio. Boa noite a todos. Fala o podcast V3. O meu nome é Henrique Canha. Estou com o Miquel Sousa e o Raul Testa. E vamos passar aqui uma hora deliciosa a falar sobre vários temas. Na semana passada falámos sobre o pós-modernismo, inventámos o modelo Communal Life e esta semana vamos deliciar-vos com coisas como o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Eu queria abrir a sessão com o nosso módulo de Eu Estou a Sentir-me e queria saber como é que o Miquel está a sentir, se for possível. Bem, eu estou-me a sentir com os pós, não que fossem alguns pós psicotrópicos úteis para alguma coisa, mas com uma sequência de pós. Porquê? Porque deparei-me esta semana com a noção da pós-política, ou da pós-democracia, e da pós-digitalização. Portanto, senti-me cheio de pós. Epá, eu pensei que fosse pó de cocaína. Pois, isso é pó bom, não é? Não, mas é só pós-democracia e pós-digitalização. Porquê pós-democracia? Achei curioso. Porque supostamente este conceito de pós-democracia refere-se ao modo como as democracias atuais foram capturadas por interesses instalados e por elites, quase sempre associadas à direita e ao poder económico, que acabou por capturar a democracia fazendo ou tendo uma aparente democracia, mas que no fundo os cidadãos não conseguem participar e muito menos defender valores de distribuição igualitária de direitos e de rendimentos, até porque sabemos que cada vez mais há um fosso enorme entre os super ricos e todos os outros que são pobres e cada vez mais longe de uma classe média. No conceito de pós-digitalização era relacionado com o facto de... Está aí um gato, que é sempre interessante. Eu ia dizer que isso é tudo muito engraçado o que estás a dizer, mas eu tenho que dar gato é mais engraçado. O conceito de pós-digitalização é o facto de andámos a ouvir maravilhas sobre o mundo digital, que ia mudar o mundo e que íamos ser todos digitais, e agora estamos a começar a sentir efeitos de que, afinal, há coisas que não convém serem digitais. E vemos uma grande procura por vinis, ler em papel, estar com as pessoas cara a cara, e realmente há quem diga que estamos numa era pós-digital. E eu diria que o futuro, pelo menos pelo que tenho visto, seria híbrido. E sim, é uma novidade. Pronto, já chega de pós. Ok. A propósito dos pós, eu ainda queria reforçar que espero que rapidamente entremos na época de pós-redes sociais. Dava jeito a toda a gente. Assim de repente. Mas isso não era mau para ti, já que o teu doutoramento é sobre redes sociais? Não. O meu doutoramento é sobre a forma como as redes sociais poderão estar a aprofundar o fenómeno de polarização ideológica. Ou seja, se as redes sociais acabassem, eu continuava a poder estudar o que é que aconteceu naquele período. Temos a afirmar que se eu ligar agora à CMTV a dizer que o possível doutorado de Raul Testa quer acabar com as redes sociais, não estava a mentir. É a tua grande agenda, não é? Portanto, vou-me remeter à emenda 5 da Constituição norte-americana. Aplicável em Portugal. Mas olha, eu tenho aqui em uma todo dúvida. O espaço europeu. Essa coisa da polarização tem a ver com pólenes? Tem. Por isso tem a ver com... Porra. Ok, gato. Caro moderador Henrique Canha, eu estou-me a sentir o Chicão. O Chicão, ok. Tenho calças beges e tenho camisa azul. E o sapato de vela tens? Também tenho. Infelizmente. Ok, então estás mas eu, por uma questão de segurança, eu tento não os usar todos ao mesmo tempo. Isto para dizer, caro moderador, que eu quando decidi que me estava a sentir Chicão, o Chicão ainda não tinha mesmo ganho as eleições, porra. Portanto, era mais engraçado gozar com isto. Mas pronto, eu entretanto decidi continuar-me a sentir Chicão, porque vi hoje umas declarações espetaculares do Chicão. Aliás, do Chicão não, mas do partido do Chicão. E exatamente no mesmo dia, portanto, as declarações de hoje é dizer que não se revêem nas declarações do André Ventura, mas exatamente no mesmo dia em que foram descobertos
os posts ou tweets entre 2013 e 2015, julgo eu, em que dizia coisas como elogios à PIDE, a Salazar, ao Aristides Sousa Mendes, já chamavam-lhe uma coisa qualquer. Espera aí que eu rapidamente também descubro isso. Diziam que era um agiota dos judeus. Bem, porque eu estou a sentir chicão, porque sentir-me chicão é fazer o que me apetecer. E eu agora digo o que me apetece. Portanto, eu estou-me a sentir chicão, porque também tenho medo que a qualquer altura a imprensa se lembre, mas pronto, ainda não sou, ainda, e se calhar nunca vou ser, conhecido o suficiente, quer dizer, não sei, estando neste podcast pode acontecer, não é? Mas ainda não sou conhecido o suficiente para a imprensa ir procurar textos meus de há uns anos e mandar-me-os à cara. Gostava que eu fosse conhecido o suficiente para isso acontecer. Não sou, pronto. Resigno-me a beber leite numa caneca. Eu estou a sentir-me Dolomite. E vocês perguntam, o que é que raio é um Dolomite? O que é que raio é um Dolomite? É um filme magnífico que está na Netflix sobre um ator negro que faz um filme de blaxploitation em que ele é um chulo que mata homens e mulheres com os seus golpes de karaté, tem sexo com mulheres brancas e isto tudo nos anos 70. E isto tudo, como é que surge o Dolomite? Isto surge de um homem que teve uma carreira falhada de músico, mas que ele está com o sem-abrigo, percebeu que eles tinham piada. Então, ele, através de reuniões com eles, em que ele lhes pagava os copos, ele conseguiu absorver todas as piadas que eles tinham, criar uma personagem mítica, que é o Dolomite, e fazer disso uma carreira. E isso faz-me... E eu sinto-me Dolomite porquê? Porque estando eu politicamente ativo, e eu sinto uma espécie de manta de retalhos de ideias. Por isso é que eu me sinto Dolomite, porque eu sinto que fui buscar um bocadinho das coisas que me agradavam de um lado, um bocadinho das coisas do outro, formei uma massa crítica teórica dentro de mim, que neste momento é altamente inaplicável. Porquê? Porque no espaço político que existe, agir ideologicamente é impossível. Também me sinto um bocado Rui Tavares. Por isso, o que é que eu sinto? Eu sinto que todo o meu projeto político é excelente para fazer shitposting na internet, mas não para ser elegível. E por isso é que eu me sinto Dolomite. Sinto uma manta de retalhos ideológica. Ok. Não quero comentar. Ok. Passando agora ao tema da semana, eu queria perguntar ao Miquel Sousa porque é que ele considera que o desportista é um herói. É a nossa frase da semana. Era uma coisa que já andava a pensar há algum tempo. E como toda a gente sabe, o Kobe Bryant morreu esta semana num acidente trágico de helicóptero. Mamba mentality. Enquanto ele usava o helicóptero como meio de transporte natural para ir para os treinos ou para um jogo. Que é sempre uma coisa muito aceitável, não é? Porque sustentável, pelo menos. Um bom exemplo, essas coisas todas. Mas era um helicóptero elétrico, por isso é que caiu. Sim, claro. Acabou a bateria, não é? E caiu. A questão aqui é muito comum, hoje em dia, as pessoas considerarem que um atleta um desportista é um herói. E a questão é, até que ponto é que um atleta altamente bem pago, com uma vida faustosa, por melhor que seja na sua atividade, pode ser um herói? Ou seja, que atividades ou que atitudes ou que aquilo atingiu para se poder considerar um herói? Essa é a minha grande questão e é muito estranho e para mim é uma inversão total de valores. Alguém que faz um desporto, podendo ser o melhor do mundo, ser considerado um herói só por isso. Até porque o desporto é uma questão de conotação social que se atribui. Provavelmente não há desportos que são igualmente difíceis e não têm aquela mesma consideração ou mesmo valor social. E a questão é, até que ponto é que é um herói um desportista? Okay, senhor moderador, eu quero apresentar uma queixa. Então? Quero apresentar uma queixa porque está-me a parecer que o senhor do cachimbo gosta do working class hero. Não. Ele não quer o sport hero. Não. O Miquel só permite que uma pessoa seja herói se for um trabalhador de uma fábrica que perdeu um braço a salvar gatinhos.
Exatamente. Gatinhos não. Exatamente. Ele anda a comprar. Ele é um distribuidor independente de Comuna Live. Mas o que é É isto? verdade. É verdade. A Isto não a pode ser. furar o nosso esquema. É que nós estamos a comprar demasiadas guerras ao mesmo tempo. Estamos a atacar a direita, estamos a atacar as pessoas que gostam de desporto e estamos a atacar as pessoas que gostam de política E de animais, porque essa questão dos gatinhos e não era animais. minimamente relevante. Espera, Salva e gatinhos. agora ataca as touradas também. Respondendo ao Miquel, até queria entrar pela parte em que ele, por ser um homem negro, e eu acho que até se pode argumentar que ele ao ter conseguido ascender socialmente, pode ser uma inspiração para crianças desfavorecidas, mas isso também leva-me ao ponto em que nós vivemos num sistema que não é propriamente justo no reconhecimento do mérito de quase ninguém. Por isso, não concordo que os desportistas sejam heróis. Acho que são um exemplo em muitas áreas, na parte da dedicação e tudo mais. E realmente o entretenimento tem o seu valor. Mas não consigo ver um desportista como herói. Não. A não ser que o heroísmo dele provenha de ter feito alguma coisa que melhorou a sociedade radicalmente. Em teoria concordo com aquilo que o Miquel está a dizer, claro. Mas também, quer dizer, isso acaba por decorrer da forma como nós organizamos a nossa sociedade. A excessiva mediatização de tudo, e especialmente o desporto pela sua característica social e sociológica, acaba por fazer com que as pessoas exagerem com o fenómeno e acabam por descarregar as suas frustrações e aquilo que sentem do dia a dia e a forma como são oprimidas durante o dia, acabam por descarregar isso nas suas paixões clubísticas, e com a força com que são oprimidos também acaba por ser a força com que depois gostam dessas coisas em excesso. E quando eu digo oprimidos não é só no trabalho, oprimidos não é oprimidos pelo patronato. Ninguém está aqui a vender como na live. Mas é oprimidos na sua vida em geral. Oprimidos pelo marido, pela mulher, pelos filhos, pela pressão da vida. Não é? Sim, Às vezes não tem que ser. é aquela opressão que falámos na semana passada, do pós-modernismo. Nós dizemos que podemos ter tudo o que queremos, mas depois na prática não conseguimos e não sabemos porquê. É uma opressão terrível, porque não tem, Sim, isso não gera tem votos. frustração, não é? Pois, muita, porque nem sequer temos ninguém com que culpar. Não tem Senão culpa nós de ninguém. mesmos. Isso é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. É Não ter não ninguém ter para ninguém para acusar. culpar. Normalmente, lá está, estás a ver. Por isso é que o desporto é bom. Porque tu acabas sempre por culpar o árbitro. Verdade. Que é, como todos nós sabemos, a pior pessoa do mundo. Cara, E Raul. recebe dinheiro do Futebol Clube do Porto. Sim, sim. E do Benfica. E E do de Marítimo todos. também. O Marítimo, que é o pior clube do mundo, e está aqui. É a colina em que eu estou disposto a morrer. O Marítimo é o pior clube do mundo. Portanto, Coltesta, porque é que a tua frase da semana é alegações infundadas e falsas afirmações por Isabel dos Santos? Uma senhora de caráter e espírito empresarial sem par em África. espera. Confirmo que não está aqui ninguém a dar-me vontade de me suicidar. Ok. Confirmo isso. Portanto, porque é que eu escolhi a frase? Epá, é a coisa mais fácil, provavelmente, de pressupor e perceber nesta edição, não é? Portanto, Não. a filha do magnata e líder do país, Angola, Democraticamente eleito, sempre. sim, claro, democraticamente eleito, todas as vezes, e foram muitas. Uma Portanto, pessoa a muito filha, popular. a filha julgo eu mais velha, acho que sim, a Isabel dos Santos, foi apanhada num esquema de corrupção, não é? Aparentemente denunciado pelo Rui Pinto, do Football Leaks. E eu gostei da frase. Eu gostei da frase porque no meio de tantas acusações, a senhora veio esclarecer e dizer que não, sim senhor, eu fiz isto com dinheiro lícito. Todas as compras que fiz em Portugal. E
eu, por um lado, não tenho grande dúvida que até possa ser verdade. Porque nós já aprendemos ao longo dos tempos que legalidade não é sinónimo de moralidade. E legalidade também não é sinónimo de ética, porque se formos ver ao longo da história, mandar pessoas para os campos de concentração era legal. Verdade. Cometer todo o tipo de atrocidades ao longo da história foi legal, porque os sistemas legais adaptam-se aos sistemas políticos. E, portanto, dizer que eu fiz isto, mas foi legal, não é propriamente a melhor coisa, não é? Há uns anos valentes, um gajo tinha escravos e era legal. Sim. Não é? E era errado, manifestamente errado. Mas pronto, a legalidade vai se adaptando aos valores políticos e aos valores sociais. Neste caso, ela diz que foi com dinheiro legal que comprou, por exemplo, as participações na EFASEC, no BC, no Eurobic e noutras companhias portuguesas. E eu não tenho dúvidas que até o dinheiro até seja legal. Agora, o que resta depois perceber o que é legal, não é? Legal era roubar 100 milhões ou não sei quantos milhões, não sei quantas centenas de milhões às empresas angolanas públicas, enquanto o povo angolano morre à fome, podia ser legal, mas era uma vergonha. E espero sinceramente que o clã o clã dos Santos, Eduardo dos Santos e os filhos, ou Eduardo dos Santos e a filha, já se falou também do envolvimento de alguns dos outros, mas espero que o clã dos Santos seja fortemente punido. Tenha os seus bens congelados e, de facto, isto não é fazer justiça, porque nunca poderemos recuperar os anos que Eduardo dos Santos esteve à frente de Angola e que penalizou os destinos de Angola, roubando para ele e para a família dele. Mas, ao menos um bocadinho de justiça, não é? Ao menos que esta gente não viva à custa dos angolanos e à custa do que lhes roubaram ao longo dos anos, não viva uma vida de excessos e tão faustosa quanto isso. Também não lhes desejo que morram sem nada para comer, não é? Como eles fizeram à restante malta de Angola. Mas desejo que sejam presos, desejo que passem dificuldades, sim, isso desejo. E também espero que sirva como uma forma de impedir, sim, e que tenha efeito dissuasor, uma forma que seja uma forma de impedir que mais gente tente fazer o que esta família fez. Não sei se vai servir, não sei se Angola vai aprender alguma coisa com isto, não sei se Portugal vai aprender alguma coisa com isto, porque Portugal permitiu que isto acontecesse durante anos e andámos de mão dada com eles, fingindo que nada acontecia, não é? E isto foram governos do PS, foram governos do PSD e do CDS, não interessa qual era o governo. Um deles com Comuna Life. Exatamente. Exato. Se calhar se já tivessem Comuna Life, seria outra história. Eu tenho algumas opções. Se calhar a única coisa que acontecia era se todos tivessem, se os nossos governantes tivessem Comuna Life, mal cá chegasse o Eduardo dos Santos, eles diziam: Eduardo, tu até tens pelo menos uns 10 filhos, não queres comprar a Comuna Life? E vender posteriormente. Eu gosto que o Testa de vez em quando resvala para a Herbalife, que é um sistema em pirâmide, ao contrário do nosso, e pedia a qualquer pessoa que esteja a ouvir que não, por favor, não evitem as comparações, porque não é todo verdade. O nosso sistema é legítimo e proveitoso para todos. Mas eu queria fazer um par de observações. O nome é muito parecido, eu às vezes engano.
É um erro legítimo, é um lapso freudiano normalíssimo. Mas eu queria fazer um par de observações. A primeira sendo que este episódio está a fazer-nos demasiados inimigos. Estar contra a direita e a direita do Chega, neste caso, é ok. Contra a malta Costa Douradas também. Agora, comprarmos uma guerra com o regime angolano parece-me pouco sábio. Por isso, se os senhores angolanos estiverem a ouvir isto, eu sou... Deixem-me só ir ali trancar a porta. A outra observação que eu tenho a fazer é que no início, quando estavas a falar sobre alguém ver o teu passado, eu vejo que estás a fazer um bom trabalho em ser uma pessoa digna para quando algum jornalista ouvir este episódio e pensar, está aqui, sim senhor, o futuro primeiro-ministro de Portugal, o único podcaster não corrupto da blogosfera política portuguesa. Sim, eu acho que não precisas te preocupar com o passado, porque o presente já é bastante terrível. Já é muito terrível. Mas queria só pegar no que tu disseste, da parte das leis tirânicas e tudo mais serem legais. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa democracia, da democracia em geral, que é nós vamos transitando lentamente para as democracias através também dos veículos legais. Há uma proposta em Itália para a redução do número de deputados, que é uma proposta completamente... eu não gosto de usar o termo populista porque não acho que o populismo seja uma coisa má, mas é uma proposta política que se passar vai codificar uma coisa que não é propriamente vantajosa para ninguém. As pessoas terem menos representantes políticos é mau para elas. E no que tu estavas a dizer das leis representarem o sistema político, eu concordo e acho que é uma coisa que é preciso reensinar às pessoas, que é ok contestar as leis, é ok contestar a maneira como elas estão feitas, porque há leis que são injustas, há leis que claramente beneficiam apenas um grupo, que é quem as fez ou quem as mandou fazer. E que é algo que nós fomos perdendo. Acho que fomos lentamente aceitando uma espécie de... também para o nosso bem pessoal e psicológico, uma espécie de infalibilidade do Estado. Que se em democracia estas leis existiam, é porque eram as melhores. Não é de todo verdade. E daí eu também achar que esta época que nós vivemos é talvez o momento ideal para conseguirmos reeducar as pessoas para a necessidade de contestarem leis estúpidas e bárbaras ou leis que foram feitas em gabinetes. Foi isto que eu tirei do que tu disseste. Aliás, sobre isto das leis também queria deixar um comentário. É muito comum, talvez tenha sido... Eu penso que isto começou com o Rousseau, com um modelo que já era aquilo que seria a possível democracia direta, ou representativa, em que diz que uma lei só é justa se as pessoas que são afetadas por ela tiverem participado na sua execução. O que é uma coisa impossível de fazer, pelo menos com a tecnologia existente nos Estados-nação, com a configuração que eles têm hoje. Mas até que ponto é que realmente não é uma coisa que nos faça refletir sobre o facto de muitas leis serem aprovadas sem termos tido uma intervenção direta delas? Porque elegemos deputados ou outras figuras que intercederam em nosso favor, por vezes sobre matérias que nunca foram por nós decididas. E estava um caminho para a democracia direta e para a democracia deliberativa e para esta reflexão sobre se as leis são justas e o modo como são decididas, será que é justo? E depois com os problemas do dito populismo, porque se as pessoas pudessem decidir todas diretamente e não estiverem informadas, até que ponto é que essas leis, mesmo sendo decididas por elas, são boas ou justas também? Acho que é um problema democrático que nós não temos resolução à vista. Eu gosto muito que as pessoas usam o escape das pessoas que não se interessam por política ou não se interessam pelo debate, mas acho que simplesmente as pessoas sentem que não têm como ser representadas, ou pior, no caso da economia, as coisas estão de tal maneira codificadas que uma linguagem entre economistas é uma espécie de jogo privado de palavras-chave que, de uma maneira ou outra, estão ocultas à população. Daí isto entrar naquilo que eu tinha referido primeiro da pós-democracia. Ou seja, é difícil escapar a este esquema em que parece que não há grande controle porque tudo é controlado, algures não se sabe bem onde, não se sabe bem por quem.
Por falar em controle, eu queria inserir então a minha frase da semana, porque deste uma deixa perfeita. Porque a minha frase da semana é: o Kremlin confirma que o título de governante supremo está a ser confirmado para Vladimir Putin. O que eu... Explica lá isso. Já também vi isso há bocado. Houve estão a haver algumas alterações ao sistema político russo. O Medvedev saiu do palco e o Putin está a estudar o que fazer. E agora, surgindo esta possibilidade dele ser o governante supremo, eu acho bem. Eu acho bem porque se nós formos a ver à nossa volta, o que está a acontecer é uma espécie de voltar à natureza ideológica das coisas. As pessoas estão... Depois da crise de 2008 e o grande abanão que houve e a falência do neoliberalismo, há todo um grande ressurgimento da cultura política e do debate, especialmente entre a malta mais nova. Mas o neoliberalismo faliu? Diz-me? Achas que o neoliberalismo faliu? Pode não ter falido no sentido em que o neoliberalismo ainda é a ideologia vigente, mas já não é uma ideologia infalível. Já não é uma ideologia que se possa apontar e dizer, ok, esta é a ideologia que é mais prática e vamos fazer enforcing dela em todos os países e mais alguns, como os Estados Unidos faziam. É nesse sentido que eu falo. O neoliberalismo falhou porque houve uma crise de tal maneira massiva que não há maneira de contestar que é um sistema com fragilidades e com dificuldades. Mas onde eu queria chegar é que parece que há uma série de movimentos de repurificar ideologicamente o pensamento. Vemos no CDS uma espécie de grande retorno ao conservadorismo, um conservadorismo que, pronto, eu vou arriscar-me e dizer quase que predata 1975. Temos uma série de movimentos de pureza marxistas a voltar. Não é o Chega, mas é o Basta, não é? É o Basta. E com tudo isto, o que é que eu quero dizer? Eu acho que a Rússia está... Eu acho que a Rússia está a ser o que normalmente se chama em tecnologia o early adopter. Enquanto a malta vai discutindo um retorno às raízes ideológico, eles põem na prática. Pois isso dos teóricos é do pior que é. Exato. Tens é que ter as botas no terreno. Sim, tens que andar no terreno. E eles lá andam no terreno na Rússia. Ter a mão na massa, Eles os independentes, etc. tanto terreno. Lá andam mesmo no terreno. Tem tanto, é impossível não andar no terreno lá. Por isso, e porquê que isto é relevante? Porque o grande princípio do marxismo-leninismo, que é Marx na teoria, Lenin na prática, a Rússia leva a ideia de meter as coisas na prática muito a sério. Daí eu achar que a Rússia se está a adiantar a toda a gente no debate ideológico, fazendo skip ao debate ideológico e implementando logo a autocracia. Ok. Quanto a isso, tenho só a dizer que é fácil. Já na última edição falámos sobre a Rússia, porque a Rússia é um tema tão divertido. Se tiveres falámos sobre. Exato, é divertido falar da Rússia, não estando na Rússia, claro. Exatamente. Portanto, mais um inimigo para juntar à nossa lista de inimigos do V3. Está a ser uma boa sessão. Podemos falar uma sessão muito produtiva. Podemos falar do que nos apetecer, que ninguém vai ver, portanto é tranquilo. Ninguém vê isto também, não é? A questão é verdade. Quem é que são os nossos amigos? Pronto, e então isto para dizer que na última vez falámos sobre a cena de a Rússia, até acho que foste tu que comentaste, Canha, que a Rússia era uma democracia funcional. De gestão, exato. De gestão. Pronto, agora passou a ser só de gestão. Passou a ser só de gestão. Portanto, para que andar a atrapalhar com essas coisas? Também, as eleições eram todas fingidas e eram. Para que é que se vão fazer, não é?
Agora é o líder supremo e depois a malta mais para baixo faz lá eleições e vão lá trocando e não sei o quê, mas pronto, assim como assim também já era sempre ele que mandava e era. Sim, acho que até é bastante honesto da parte deles. Eu acho que sim, ao menos é oficializar a coisa. É de louvar. Eu acho que no fundo é uma grande chapada na cara toda aquela malta que diz que vão limpar a política e vão dizer a verdade. Pá, eu acho que não há nada mais verdadeiro do que eliminares a democracia. Porque ao eliminares não podes mentir. O que para mim é a maior jogada de Sim, sim, xadrez. Lá está, não precisas de mentir para ser eleito. Não há esse perigo. exato. Quer dizer, o Putin vai deixar de ser populista. Porque, Sim. para quê? Agora vai passar a ser um bom governante, não. Pode tomar sempre as melhores decisões. Exatamente, exatamente. As que estão no seu melhor interesse. Sim. Aliás, o Salazar dizia que não precisava de fazer eleições porque ele sabia exatamente o que o povo queria. Para quê estar com Exato. esses formalismos, né? No fundo era um prático. Sim, sim, sim. Era um gajo do terreno. Exato. Há aí muitos Salazar. Sim. E eu acho que ele Um em também cada andava esquina. na Universidade da Vida também. Um em cada esquina, Pá, pelo menos até morrer andou na Universidade da Vida. um em cada esquina, um em cada freguesia. Essas coisas. Normal. Eu acho que com isto tínhamos material para avançar para o grande tema da semana, o paradoxo da tolerância do Karl Popper. E ainda falta isso. Podemos avançar, jovens. Isto é espetacular. É espetacular quando um dos nossos oradores, durante o programa, diz: ai a porra, ainda falta isso. Já estou farto disto. Porquê que eu dedico a minha Nunca vida a mais isto? acaba. Diz Eu acho que lá, isto anda lá. nos autocriticar. Eu já avancei, vocês é que estão aí a discutir. Eu já disse qual é o tema da semana. Não, é que eu não sou assim muito tolerante a ter sono. Não sei qual é que Yeah. é a vossa. E desculpa lá, mas eu não tolero a intolerância do Miguel quanto ao sono. Por falar nisso, quando é que a gente negocia com o Soros, o nosso patrocínio? Opa, tens de ligar à Ana Gomes. Digam que vocês viram que a Isabel dos Santos acusou a Ana Gomes de receber dinheiro do Jorge Soros. Não. Opa, Isso acusou. aconteceu. Foi lindo. Foi a Ana Gomes. Sim, mas ela percebe do Estava. assunto. É a melhor pessoa para acusar essas coisas, não? Sim, ela. Lá de corrupção e dinheiros estranhos, deve perceber ela. A Ana Gomes estava a ser entrevistada sobre o caso da Isabel dos Santos. Estava a ser entrevistada na SIC. E enquanto estava a ser entrevistada, a Isabel dos Santos estava no Twitter a fazer tweets sobre aquela entrevista. Nós não podemos tolerar a intolerância, como estava a dizer o Micael. E claro que isto é um paradoxo, não é? Isto é. As pessoas podem sempre dizer, ok, mas não tolerar a intolerância é ser intolerante também. Sim, é um bocado verdade. Mas é ser intolerante perante valores pré-estabelecidos que a maioria das pessoas concordam que são valores adequados em determinada sociedade, não é? O que é intolerável agora, provavelmente já foi, ao contrário, o que é intolerável agora, muito provavelmente já foi tolerável no passado. Era aquilo que estávamos a falar E há o pouco. contrário. E o contrário E o também. contrário também. Sim, em alguns casos. Mas era aquilo que estávamos a falar da, da escravatura, não é? A Sim. escravatura já foi tolerada no passado e hoje em dia é absolutamente intolerável. No fundo, isto é um E processo de isto é. ajuste. Está em Sim, contínuo ajuste. Daí temos estes isto é que. problemas éticos. É sempre durante os ajustes. Sim, mas a questão é que a sociedade é um conjunto de ajustes ao longo do tempo todo. Sim, sim. Sim. Não há um momento de ajustes e depois aqui já estamos bem. Sim. Está Não há o constantemente. fim da história, como o Fukuyama ou Sim, o sim. Marx propunha. Nem o fim da história, nem a repetição da história. Por isso é que ela não se pode repetir.
porque o momento Sim, sociológico nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo, sim, são sempre. Pode ser parecida, na verdade, Sim, mas nunca é igual. mas tem sempre atores diferentes e tem sempre playouts até diferentes, não é? Caro comentador. A organização em causa era, eu acho que isso se lê Martin, uma organização de pedófilos que se juntavam para fazer, entre outras coisas, lobby no sentido de descer a idade legal do consentimento para ter relações sexuais. Ah, E esta decisão, e o meu texto era à volta desta decisão do Supremo Tribunal holandês, que me revoltou, pá, imenso, não é? Porque eu não consigo entender, e não consigo mesmo, na Holanda isso acontecia muito, hoje em dia pode já ter mudado, eu julgo que não, mas pode ter mudado qualquer coisa, mas não consigo entender esta necessidade de alguns povos de tolerarem o intolerável. Não consigo entender. Como raio é que nós vamos tolerar aquilo que não pode ser nunca tolerado? Não é? Neste caso, estamos a falar de uma organização que fazia lobby para a prática da pedofilia. Mas podíamos estar a falar de uma organização neofascista, não é? Ou racista. Ou seja, que são diretamente ligados à intolerância. Ninguém nos garante, por exemplo, que esta onda de polarização ideológica vai acabar com ditaduras massivas no mundo todo, não é? Quer dizer, esperemos que não. sim, tanto que Só o que faltava. a Itália, a coligação do Salvini começou a ser rechaçada, o que é já uma espécie de desvio histórico do que aconteceu com a ascensão dos fascismos. Mas Sim. eu queria pegar no que tu disseste sobre essas mutações sociais e tudo mais, e de como a própria extrema-direita se aproveita dessa tolerância para, no fundo, chegar ao poder, não é? Não há melhor ferramenta para um partido fascista do que os partidos democráticos. Porque normalmente os partidos democráticos ou os sistemas democráticos, ao existirem tanto, neste caso, numa espécie de liberdade de expressão mal definida, nós acabamos por criar as condições ideais para qualquer partido fascista chegar ao poder. Porque ao tolerarmos a existência de partidos fascistas em nome da liberdade de expressão, não vamos tê-la durante muito tempo. Porque Sim. qualquer partido assumidamente fascista quer acabar com o que mantém a liberdade de expressão existente, que é o sistema democrático. Mas repara-se, podes fazer a mesma análise para os partidos comunistas. Então, Miquel, Por exemplo, que sentido é que faz haver um partido comunista em democracia? Quando o grande objetivo é implementar a ditadura do proletariado. Então, eles querem, através de eleições, chegar ao poder para instalar uma ditadura do proletariado. Parece legítimo. Também tens o Partido Monárquico, isso é ainda mais estranho. Também é coerente isso. A democracia é aquele sistema espetacular que se consegue dar bem com toda a gente, por mais incoerente que seja. Sim, sabes que, a propósito disso, quando era miúdo, quando me explicaram o conceito de Parlamento Europeu, e especialmente quando percebi que havia partidos contra a Europa que eram representados no Parlamento Europeu, eu perguntava-me, mas afinal o que é que aqueles gajos fazem enquanto estão lá? Eu imaginava-os a fazer aviões de papel e a mandar aos outros gajos ou meterem aquelas bolas de cuspo dentro das canetas e a separarem para os outros gajos, só para os distrair, porque eles eram contra a Europa, eles tinham que fazer coisas para distrair os outros. E levarem todos engarrafados para o Parlamento Europeu. Exatamente. E portanto sempre achei que a função de pessoas que eram contra, né, neste caso os eurocéticos, mas por exemplo, se no Parlamento em Portugal tivéssemos o partido monárquico, não é? E na verdade temos o Partido Comunista, se bem que pronto, nós já sabemos que os partidos não são bem aquilo que o nome dos partidos indica, não é? Não seguem bem o Partido aquilo que defendem.
Exato. O Partido Comunista não é minimamente comunista. Pois, já não é. O Partido Socialista também não é propriamente socialista, é mais social-democrata. O Partido Social-Democrata também não é bem social-democrata. Às vezes é. Com o Passos Coelho era o Partido Neoliberal. Com o Rui Rio talvez seja um bocadinho mais social-democrata, sim. E o CDS, o Partido Democrata Cristão. É um Partido Democrata Cristão. Com tudo mal que isso já possa ter implícito. Isto era para dizer que na democracia cabe tudo. E por isso também cabe essas cenas. Sim, sim, é verdade. Mas eu acho que nós devemos protegê-la e devemos proteger a democracia desse tipo de coisas. Porque hoje em dia temos um abuso gigante da liberdade de expressão. É um abuso das pessoas quererem dizer o que lhes vai na alma, livremente, ao abrigo da liberdade de expressão. E depois todos nos dizem mas eu tenho liberdade de expressão para dizer o que me apetece. Não tens nada. Não tens. Não tens. E existem limites à liberdade de expressão. E a malta, às vezes, parece que o que é um bocado ridículo as pessoas acharem que não há limites à liberdade de expressão, porque todos os dias são confrontados com limites à liberdade de expressão. Nós não podemos vir para aqui, olha, por exemplo, para aqui para o V3 e dizer, sei lá, o não sei quantos é insultá-lo ou dizer que é um grande ladrão. Sim, nunca fizemos isso. Nunca. Mas nós fizemos com casos com provas. Hein? Com provas. Exatamente. Isso vai-me lembrar uma expressão que é o pessoal que tem orgulho de dizer que é muito frontal. Ou seja, diz tudo o que pensa. Ou seja, no fundo são umas bestas. Eu sei, também me irrita isso. Também me irrita. É tipo, não, tu não és uma pessoa muito frontal, és um parvo. És uma besta. És uma besta. Não pensas o suficiente antes de falar. Mas uma coisa que me fascina é o quanto alguns políticos e pessoas e etc. que tentam ter prevalência no espaço público abusam não da liberdade de expressão, mas da deturpação do que é a liberdade de expressão. Porque tu podes dizer as coisas sem ter repercussões judiciais e políticas por expressares uma opinião sincera. Mas o que essas pessoas no fundo querem é a liberdade de expressão sem a liberdade das consequências da tua expressão, que é tu poderes dizer o que bem te apetecer, fazer afirmações racistas e depois defendendo-te com estava só a brincar, ou então perceberam mal, o que no fundo é uma arma extremamente útil para seres um saco de lixo publicamente e não queres não queres ter consequências e disfarçando isso tudo na liberdade de expressão. Tu tens liberdade para exprimir o que queres, mas também... Parece-me que estás a querer descrever o André Ventura. Não, nunca na vida. Alerta Ventura. Chega de André Ventura. Por amor de Deus, chega. Mas eu acho que o maior instrumento, um dos maiores instrumentos que a democracia tem para destruir ela mesma é exatamente esta coisa de dar às pessoas as ferramentas ideais para destruí-la. Uma delas... Sem consequência? Sim, uma delas é exatamente isso. É permitir a algumas pessoas ter espaço público quando o único intuito delas é efetivamente destruir esse espaço público ao fim de 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos, quantas eleições forem precisas para te passares de um partido minoritário até um partido maioritário. O que novamente me leva a perguntar como é que raio é que se previne uma população de serem abalroadas por este tipo de ideias. A escola da vida. A escola da vida é capaz de ser a solução, sim. Como é que se protege a nossa sociedade desse tipo de atentado àquilo que é a democracia? Eu acho que a única forma de conseguirmos isso é através da educação cívica e política. Cada vez mais acho que andamos a perder dezenas de anos com aquela desgraça que aconteceu ao ensino público chamada educação religiosa e moral, quando podíamos ter andado a gastar ou a investir
não gosto mais da palavra investir do que da palavra gastar. Investir tempo dos alunos e dos professores em desenvolvimento pessoal e social, político, cívico, mais que não fosse coisas de proteção civil. Eu, enquanto aluno, por exemplo, gostava, eu já dizia isto na altura, quando andava no sétimo, oitavo, nono, esses anos, antes do secundário. Eu já dizia muitas vezes que não conseguia entender por que raio é que havia educação religiosa e moral, mas não havia nada que nos ensinasse a fazer, por exemplo, primeiros socorros. Sim. E eu estou a falar dos primeiros socorros aqui, mas depois mais tarde percebi que ainda mais importante que os primeiros socorros, que também são importantes e que as crianças deviam aprender. Socorrer hoje em dia sinto. Exato, também. É mais importante também socorrer a alma, sim. Era importante, de facto, termos formação política, formação cívica. Uma das coisas que, por exemplo, os Estados Unidos têm muito boa é que eles incutem, através das aulas, mas também sem ser através das aulas, provavelmente porque já criaram várias gerações de cidadãos assim, eles incutem imenso o trabalho comunitário. E nós, em Portugal, continuamos a não fazer isso. A percentagem dos portugueses que participa em associações é muito pequena. É de certeza absoluta menos de 10% da população. E não pode ser. Não pode ser. As pessoas têm que perceber que existe um lado importante na sociedade que não é de ganhar, é de dar. E é esse mindset que tem que ser implementado para que possamos também... Porque ao seres voluntário e ao dar de ti à sociedade, acabas por valorizar mais a sociedade. Para ti mesmo, dás mais valor à sociedade em que te inseres. E se dás mais valor à sociedade em que te inseres, estás disponível para a defender mais. E se a sociedade não for grande coisa? Sim, ela pode não ser grande coisa. Até pode ser. Mas, de qualquer das formas, tu defende-la. Não é? As pessoas, se forem educadas a darem valor à sociedade, acabam por defendê-la de uma forma que não acontece hoje em dia. E se nós estivéssemos mais treinados, é óbvio que também me podes dizer, pois está bem, mas nos Estados Unidos também dão imenso valor à comunidade e não sei o quê, mas ganha o Trump, não é? Mas isso é um conjunto de fatores muito diferente que aconteceu nos Estados Unidos, que, por exemplo, cá é muito mais difícil de acontecer porque os Estados Unidos só têm 2 partidos, é um sistema bipartidarista ou bipartidário e portanto a direita, não vou explicar porque é que aconteceu, mas no fundo, muito rapidamente, a direita norte-americana deixou-se capturar pela extrema-direita, pelo facto dos mídia também daquela área ideológica terem falido e terem surgido novos mídia que acabam por fazer contaminar aquele eleitorado grande dos republicanos. Que coisa que cá, com um sistema multipartidário, não acontece, ou acontece mais lentamente, pelo menos, e dá para nós nos apercebermos e contrariar. Nos Estados Unidos não deu. Aconteceu assim. Quando nós dizemos, como estavas a dizer, a sociedade as pessoas devem fazer, devem, não é uma forma de imposição antidemocrática. E se as pessoas decidirem não ter uma sociedade tão democrática, conscientemente? Esse é o grande problema, não é? Porque existe uma certa utopia democrática, que era, nós esperávamos, quando a educação fosse generalizada e as pessoas tivessem acesso à informação, elas decidissem melhor para mais democracia. E estamos a chegar à conclusão que isso não aconteceu. As pessoas decidem outras coisas e gastam o seu tempo de outra maneira. Não que tenham algo que os obrigue a isso, mas porque decidem fazer isso. Dá que pensar. Está com ideias estranhas. mas tenho uma ideia brilhante, então, que é vocês não são nada tolerantes. Como dar cabo do André Ventura? Temos de arranjar uma maneira do André Ventura ser apoiado pelos maiores órgãos de direitos LGBT de Portugal.
e pelos órgãos de defesa do racismo de Portugal. Porque se ele sendo racista e homofóbico não há problema nenhum, se calhar se ele for apoiado por homossexuais e negros, a base de fãs dele de taxistas e polícias desaparece. Opa, também não há assim tantos Fica a taxistas e sugestão. polícias, não é? Fica a sugestão que a ILGA amanhã apoie o André Ventura e que o SOS Racismo também apoie o André Ventura, a ver se os fãs deles aparecem. Assim, eu Assim, acho que o André Ventura não é um problema, porquê? Porque com o neoliberalismo, que eu acho que já não se chama neoliberalismo, que é a grande vantagem, é que mudou de nome e não tem nome nenhum neste momento. Não, agora é É o o- pós-neoliberalismo. É o nada, é o sistema. É que com esse sistema vai haver menos recursos para pagar a polícia. Portanto, é tudo seguranças privados. E os taxistas são substituídos por Uber. Portanto, não há base de apoio para André Ventura no futuro. opa, Está o problema resolvido. Genial. em defesa do André Ventura, ele já publicou 2 romances. E Verdade. em ambos, o cariz homossexual era bastante forte. Era sim, senhor. Não sei até que ponto é que não há aí um armário que precise de E não ser sei- aberto. E não sei porquê, eram sempre homossexuais seropositivos. Aí, pá, sério. Até isso é preconceituoso, porra. É que num deles, pelo menos, ele era um homossexual seropositivo. Agora não sei se repete Não, mas a dose, mas... é uma coisa boa para ele, não o acusam dele ser muito negativista. Epá, era positivo em alguma coisa, pronto. Excelente. Excelente dad joke. Pode ser este o momento da loucura. Da loucura. No fundo, o André Ventura é positivo. É. Sidoso positivo. Está Ou certo. incute uma dinâmica positivista no seu trabalho. Bem, eu fechava a loja por hoje, se vocês não se importarem. É melhor. Pronto, Fecha lá isso. foi um Wrap it prazer. up. Foi um prazer, foi uma honra e viva a Comuna Life. Sempre pela positiva. Compre no rodapé. Veja o número no rodapé a passar aqui em baixo. Exatamente. Agora tens que adicionar em pós-produção um rodapé a passar aqui por baixo do meu dedo. Não sei como é que vais fazer, mas tu é que editas isso. Ponho no Paint. Vou ao Paint e está feito.